Olá, você que tem acompanhado o programa Palavra de Fé. É mais uma vez com muita alegria que nós entramos na sua casa para compartilhar da Palavra de Deus, daquilo que Deus tem através da Bíblia Sagrada, para falar conosco, para nos ensinar, para mostrar qual o seu querer, qual a sua vontade para as nossas vidas. E no dia de hoje eu quero compartilhar com você de uma palavra que está situada lá no livro de 2 Reis, no capítulo 5, que fala sobre um homem chamado Naamã. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 1, que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. Quero ler por enquanto até aqui e quero meditar naquilo que está aqui nesta palavra. Nós lemos aqui que Naamã era um homem de muito respeito. Ele era o general de um exército muito vitorioso, onde em muitas guerras, onde muitas pelejas, ele foi uma pessoa vitoriosa. Então ele tinha muito respeito tanto do seu senhor, que era o rei da Síria, quanto das pessoas à sua volta. Mas a Bíblia diz que ele tinha um problema muito grande, que era uma doença chamada lepra. Se nós voltarmos um pouco lá no livro de Levítico e nós estudarmos lá no capítulo 13, 14 do livro de Levítico, nós vamos entender o que acontecia com a pessoa que na época ela tinha esta doença. A lepra é uma doença que naquela época incomodava muito e atingia muitas pessoas, talvez como hoje o câncer, a AIDS e assim por diante. Só que as pessoas naquela época elas tinham um destino diferente. Elas tinham que ser excluídas da sociedade. Elas tinham que viver em local separado, porque a lepra ela tinha vários estágios. Ela tinha estágios que ela tinha momentos, né? Tinha tipo de doença, tipo de lepra, que ela era contagiosa, contaminava as outras pessoas que estavam próximas. Mas segundo a lei de Moisés, segundo o que está no livro de Levítico, as pessoas que tinham essa doença, elas tinham que estar afastada da sociedade, afastada da família, afastada do meio natural, comum, onde outras pessoas viviam, elas não podiam permanecer por ali. E talvez nós vamos nos perguntar assim, por que Naamã tinha esta doença e ainda estava à frente de um exército, ainda não estava afastado, né, longe da sua família, longe do seu senhor. Nós podemos entender aqui que talvez a lepra que ele tinha não era daquelas mais terríveis, mas era lepra, era doença. Ou talvez nesse momento aqui da vida dele, esta doença ainda estava numa fase inicial. Por isso, ele ainda permanecia, né, com esta doença, mas ainda exercendo as suas funções. Se nós transferirmos o que a Bíblia fala, aqui está falando no sentido literal da palavra, mesmo como uma doença chamada lepra, que ainda existe até hoje, nós vamos ver que hoje também, às vezes a lepra que nós conhecemos não é uma lepra nesse sentido literal da palavra, como uma doença física, mas a lepra no sentido figurado, como o pecado nas nossas vidas, como o pecado na vida de muitas pessoas, que faz com que, às vezes, aos olhos da sociedade, esta pessoa, ela é uma pessoa bem respeitada, ela é uma pessoa bem vista, ela é uma pessoa admirada por muitas pessoas, mas dentro do seu coração, muitas vezes, ela tem uma doença que está
terminando com ela de uma forma silenciosa, de uma forma lenta, de uma forma que os olhos humanos muitas vezes eles não conseguem detectar e não conseguem enxergar. Mas Naamã, pelo respeito que ele tinha, pelo respaldo que ele tinha diante das pessoas, ele tinha também dentro da sua casa uma escrava, ele tinha dentro da sua casa uma serva, que em uma das suas guerras, em uma das suas batalhas, ele a trouxe para sua casa como escrava, para trabalhar dentro do seu lar, ajudando a sua esposa. E esta mulher, esta menina que trabalhava dentro da casa de Naamã, ela também nos dá um grande ensinamento, que é, mesmo estando ali obrigada, mesmo estando ali longe da sua casa, longe da sua cultura, longe dos seus familiares, da sua terra natal, da sua terra de origem, ela tinha algo dentro dela que era muito maior que todo este sofrimento que talvez ela estava vivendo por estar longe da família, que era a palavra de Deus, que era Deus na sua vida. Porque ela poderia muito bem olhar para Naamã, que era o seu chefe, e dizer assim: pois bem, você me trouxe escrava para cá, pois tomara que esta doença se agrave na sua vida muito mais. Tomara que esta doença leve meu Senhor até a morte. Ela poderia, e se nós olharmos de forma natural, hoje muitas vezes nós encontramos e nos deparamos com pessoas e com situações que têm este tipo de sentimento de rancor, de remorso, sentimento de tristeza, de amargura, e deseja isso para as pessoas. Mas esta menina, esta mulher, de uma forma diferente, ela olha para sua chefe, para sua patroa, e diz assim: quem dera se o meu Senhor se encontrasse com o profeta que há em Israel, lá na minha terra, porque lá aí eu tenho certeza que ele seria curado. Ela poderia desejar tudo de ruim para este homem, porque ela estava ali obrigada, escravizada, longe de tudo, mas ela demonstrou um amor muito grande. Por quê? Porque dentro desta mulher, dentro desta menina, com certeza, estava o amor de Deus. O amor de Deus na vida de um ser humano, na vida de uma pessoa, ele faz toda a diferença. A pessoa não guarda ódio, ela não guarda mágoa, ela luta contra isso dia após dia. Porque se nós entendermos os ensinamentos do nosso Senhor, de Jesus Cristo, ele disse: ame os vossos inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Na época, Jesus ainda não tinha habitado aqui na terra, mas esta mulher, esta menina já tinha este princípio no seu coração, mesmo sabendo que o seu chefe tinha trazido ela, tirado da sua casa de uma forma obrigada. Talvez até, quem sabe, nesta batalha, esta menina perdeu seus irmãos, perdeu algum familiar que fazia parte do exército e ainda assim foi levado escravo para uma terra distante. Com certeza, na vida desta mulher, que nem nome ela tem, existia um amor muito grande, que era o amor de Deus na sua vida. Voltando para a situação do seu Senhor, que era Naamã, como eu disse, um homem respeitado, um homem admirado, um homem de muito valor. Quem sabe este homem cheio de estrelas na sua farda, ganhou muitas batalhas, ganhou muitas guerras, mas a Bíblia diz que ele era um homem valoroso, respeitado, um homem que tinha poder, a sua palavra tinha poder, tinha autoridade, tinha respeito, porém ele era leproso. E ele ouve o que a sua esposa com certeza falou sobre o profeta que havia em Israel, e ele vai com todos os seus guerreiros, com todo o seu aparato, ele recolhe dinheiro, ele recolhe vestimentas, e ele vai até Israel e chega diante do rei. O rei diz: mas eu não sou Deus para curar. E o profeta Eliseu, sabendo que Naamã tinha se dirigido até ele, buscando a cura, buscando o milagre para a sua vida, Eliseu simplesmente, de uma forma simples, de uma forma humilde, sem tratar Naamã com diferença, porque talvez Naamã ele era acostumado a ser bajulado onde ele estava. Naamã, eu acredito que onde ele chegava, havia honrarias para ele, e ele estava mesmo leproso, ele tinha esse orgulho e esta vaidade no seu coração. E ele queria que o profeta Eliseu fizesse a mesma coisa para ele. Ele pensou e ele idealizou que Deus fosse fazer a mesma coisa para ele. E o profeta sai da sua casa e diz assim: vá e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão.
e aí será curado. Ele se sentiu ofendido porque existiam outros rios na região que eram rios de águas cristalinas, eram rios de águas claras, limpas, e o Jordão era um rio que tinha água suja, água barrenta. E ele, acostumado a ser bajulado, acostumado a ser bem tratado, acostumado, quem sabe, a receber honrarias das pessoas, é tratado não com indiferença, mas ele é tratado sim de uma maneira igual a todas as outras. E eu acredito que ele deve ter criado uma expectativa de que Eliseu, o profeta, ia chegar até ele, iria orar por ele, iria fazer algumas coisas. Eu não sei o que se passou na cabeça de Naamã, mas eu entendo que Naamã, muito revoltado, saiu dali. E aí, mais uma vez, pessoas que estavam na sua volta disseram: se ele pedisse dinheiro, se ele pedisse tantas outras coisas, o Senhor faria. Quem sabe ouça a voz do profeta e obedeça ao profeta. E Naamã desceu 7 vezes no rio, e quando ele se levantou, ele estava curado da sua lepra. Como eu disse, talvez muitos de nós hoje, talvez muitos de vocês que estão me assistindo, são pessoas valorizadas, são pessoas que são bajuladas, pessoas que têm um nível social, muitas vezes, que outras pessoas queriam estar no seu lugar. Né? Você é uma pessoa influente, uma pessoa que tem uma palavra de autoridade, mas neste caso aqui, Naamã era leproso, e talvez muitos de vocês que têm assistindo são pessoas assim, de uma forma externa, mas por dentro do seu coração, está faltando algo. Existe uma doença, que não é a lepra em si, como nós falamos aqui, mas um outro tipo de doença, e talvez essa doença é a falta de Deus. Talvez você, para as pessoas, é admirado, mas em casa você sente vontade, muitas vezes, de nem sair de casa, porque você está entristecido, porque você está amargurado, porque você está cheio de problemas. Eu quero dizer para você que hoje não é o profeta Eliseu que está falando, mas hoje eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus quer falar ao teu coração. Se Deus está falando para você se banhar no Jordão 7 vezes, ou para você, quem sabe, ouvir o teu vizinho, ouvir a tua esposa, o teu esposo, ouvir o teu amigo, de que Deus pode mudar a tua história, e que não é vergonhoso não, você procurar socorro, você procurar ajuda, que no dia de hoje esta palavra possa entrar no teu coração de uma forma poderosa e trazer transformação na tua vida. Porque Naamã, ele ofereceu dinheiro para o profeta, ele ofereceu muitas coisas para o profeta, porque eu acredito que existem coisas na nossa vida que o dinheiro não compra. E aqui o profeta não aceitou nada disso, porque o favor de Deus não se compra, se conquista. E Naamã conquistou o favor de Deus e foi curado. E eu desejo que nesse dia, você que tem assistido essa programação, que o Espírito Santo possa entrar na tua vida e na tua casa e trazer cura e milagre e vitória para você e para toda a sua família. Que Deus abençoe a todos vocês e até a semana que vem, em nome de Jesus.